pergunta que eu mais recebo, sempre, 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 é: Tati, como é que tu viaja tanto? Aí eu começo a explicar, tipo, eu meio que foquei nisso, fiz outras, né, tipo, abri mão de outras coisas, parei de comprar muita coisa supérflua, parei de ter para ser, aquelas coisas. Mas eu acho que, na verdade, né, o que me interessa, cada vez que alguém me pergunta isso, eu penso assim, não como, mas o porquê, né? Por que que eu viajo tanto? E eu acho que isso é mais importante, né, agora, assim, para entender, até para eu entender por que a minha vida ela é um pouco diferente da maioria. Eu sempre fui uma pessoa muito que queria viver, né? Eu morava numa cidade muito pequena e eu fazia um diário, aquelas agendas, né? E eu sempre, né, começava com acordei tal hora, fiz tal coisa. E tinham dias que era só isso, acordei, fui pra aula, almocei, dormi a tarde inteira, fiz o tema, tá? E aquilo me deixava louca. Cara, eu precisava. Então, chegou épocas da minha infância, tá? Que eu inventava coisas pra fazer pra ter o que escrever. Então, assim, foi muito legal, porque quando me perguntam por que tu viaja tanto, eu remeto aí, na hora me vem isso, assim, eu lembro que quando eu viajava pra outro lugar, pra praia, ou pra visitar meus irmãos que não moravam na minha cidade, o repertório, assim, às vezes faltava lugar pra escrever na página, de tanta coisa legal que eu fazia. E ali eu vi que esse era o que eu gostava. Eu tive todas as fases da vida, né? Assim, eu tentei me adaptar a uma vida a dois, a uma família, e aquilo, num certo momento, ele ficava boring, ficava mais do mesmo, por mais que eu fizesse um monte de coisa. E eu acho que essa é a origem, eu sempre quis fazer muito. E esse quis fazer muito, né? Ele foi para todas as áreas da minha vida. Eu quis estudar muito, né? Então, por isso que talvez eu esteja numa profissão que eu continuo estudando, né? Não, nunca parei e pretendo nunca na minha vida parar. Ah, mas tu ama estudar? Tem outras coisas que eu amo, talvez até mais, mas eu sinto que eu preciso aprender. E de uma maneira ou outra eu quero saber como é que aconteceu, eu quero saber como é que aquilo vai acontecer. Então não é assim, é que ela ama fazer isso. Não, eu sou curiosa. E a única forma de eu conseguir entender alguma coisa é estudando. Então não é assim, nossa, eu amo ler artigos científicos sobre tal assunto. Não, não amo. Mas eu amo saber. Então, o pré-requisito para eu saber e entender e pensar em alguma outra coisa que eu quero descobrir é ler artigo científico na minha área. Então, eu tenho que ler, né? Mas o que eu amo de verdade, verdadeira mesmo, é viajar. Isso aqui vocês vão ver, eu tô sempre aqui. Esse aqui é o meu refúgio, esse aqui é a minha casinha, né? Que eu amo. Esse aqui é o meu chimarrão, que eu tô sempre com ele. Em casa, ele sempre está comigo. Ele e o Brad, que vocês vão conhecer depois. Eu amo estar em casa. Mas quando eu estou em casa, eu estou revendo as fotos ou vídeos, ou fazendo alguma montagem, ou escrevendo alguma legenda das coisas que eu conheci para trazer aqui para as mídias sociais. Esse é meu mood, tá? Eu faço outras coisas também, tá? Mas o que eu mais faço é isso. Isso significa que sim, eu faço isso com gosto. Eu amo fazer isso. Eu amo estar em contato com outras pessoas. Eu amo conhecer
outras culturas. Eu amo estar indo para o desconhecido. É por isso que eu almejo estar em todos os países do mundo. Não sei se vou conseguir. E também não me interessa. Não é assim, eu vou quebrar um recorde, ou eu preciso fazer isso. Talvez no meio do caminho desista, muita coisa eu já desisti, tá tudo certo, não tem problema. Mas o que me move hoje em dia é isso. E é um movimento que me faz acordar todos os dias querendo viver mais, querendo trabalhar mais, querendo descobrir mais. Então, pra mim é muito importante isso. E o que eu quero trazer aqui é que, assim, muita gente diz, Tati, mas tu é louca. Eu jamais seria assim, adoro. Porque eu nunca quis ser igual a ninguém. Mas, talvez, o que eu faço com a viagem, né, esse objetivo de vida que eu coloquei pra mim, tu pode ver o que tu quer pra ti. E aí que tá o pulo do gato, né? O viver para quê? Né? Porque tem muita gente que tem sonhos, e esses sonhos, eles dependem de outras pessoas. Ou eles dependem de uma coisa muito além do que ela pode fazer, né? Essa pessoa, se não alcançar aquele sonho específico, ela viver frustrada pro resto da vida. Então tenha vários sonhos na vida. Por exemplo, eu estudei um monte, eu abri mão de ter uma família, eu abri mão de ter filhos, porque as minhas despesas eu quero que eu organizo para que elas vão para as minhas viagens, né? A maioria das minhas despesas, do meu dinheiro que eu ganho, eu encaminho para conhecer outros lugares, outras culturas, que é o que eu gosto. Eu queria ser como tu, Tati, eu queria fazer isso também, mas eu não tenho um salário que me leve a isso. Gente, começa pelo pequeno. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre, tá? Já aconteceu quando eu não tinha carro. Eu acordei muito cedinho, também não tinha dinheiro, tava só estudando, tinha uma bolsa de iniciação científica. Eu acordava muito cedo. Num sábado, por exemplo, eu pegava um ônibus e eu ia pra praia. Eu levava um sanduíche. E aí eu chegava na rodoviária daquela cidade. E aí eu simplesmente ia caminhando em direção à beira da praia. Mas eu não sabia para que direção era a beira da praia. Sim, a gente fala português. Na praia aqui perto também falam português. A gente pergunta. As pessoas são super legais, seja você também. Tem informações. E eu ia pra praia. Ou seja, na minha bolsinha, mochilinha, tinha um maiô, um biquíni, uma canga, protetor solar, que é o que eu tô passando agora. Você não vê a minha baita maquiagem que eu faço. Protejo o meu rosto, ponto. Eu passava um turno, não era nem o dia inteiro, porque eu também ficar o dia inteiro na praia não era o que eu mais amava. Ficava ali, às vezes se tinha alguém do lado, assim, puxava uma conversa. Às vezes fluía, às vezes não. Levava um livro também, que daí, né, se não tem a... Na época não tinha celular, tá, gente? Você já tem celular, tá tudo certo. E aí eu fazia isso. E aí tomava um banho de mar ou não, dependendo se ele tava bom ou não. Pegava minhas coisinhas, comia meu sanduíche e voltava pra rodoviária. E voltava pra minha casa. Olha que legal. Tá, mas é caro. Te programa. Talvez não dê pra fazer do nada isso. Pra mim também não dava pra fazer todo sábado. Mas aí eu voltava e não saía. Eu ficava em casa. Feliz da vida, cansada, feliz da vida e pronta pra começar outra semana de uma maneira diferente. Então, isso que às vezes é diferente, legal. Porque hoje em dia, o que a gente faz muito? A gente fica, tá muito quente, então eu não vou sair de casa, eu vou ficar no ar-condicionado vendo a minha série favorita. Ótimo. Aí no outro dia, a mesma coisa. Tá muito... Agora nublou, então eu não vou sair, vou ficar em casa, whatever, né? Arrumando a casa. Tá. Aí, quando começa a segunda-feira,
que vai acontecer? Vai ser mais do mesmo. Tua vida vai ficar aquela mesma coisa. Qual vai ser o teu assunto? Ah, eu vi 10 episódios de uma série que nem achei tão boa. Né? Porque a gente insiste, né? Pra quê? Ah, eu vi uma série que alguém disse que era ótima e... Só que, na verdade, eu não gostei. Cara, vocês sabem por que existe milhões de séries? Cada um tem um gosto. Ou seja, nem é porque a tua melhor amiga gostou daquela série que tu vai gostar também. Não é porque aquela pessoa publicou um vídeo explicando que aquela série era a mais legal da face da Terra que tu também vai achar. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu viajo para ter as minhas histórias para contar. Hoje eu tenho um monte. E eu vou começar a falar essas histórias aqui. Porque assim, eu nunca gostei de guia de viagem. Tanto que eu mesma, quando eu viajo para algum lugar, eu não crio uma expectativa do lugar. Eu me informo sobre algumas coisas básicas desse lugar, mas eu vou, né? E aí eu deixo que me surpreendam. Tirando algumas coisas, tu tem que marcar tal coisa, senão tu não consegue entrar. Óbvio, né? Mas assim, eu já há muito tempo parei de porque tu tem que ir no lugar tal. Se tu viaja pro lugar, senão nem foi. Isso não existe, tá, gente? Cada um gosta de alguma coisa, tá? E no momento, por exemplo, que tu fica programando muito, no segundo dia eu vou pro Hyde Park em Londres, só que chove. Aí tu já te frustra, deu errado o meu plano. O que eu faço agora? Ou seja, acorda e decide. Em qualquer lugar onde tu estiver, mesmo na tua casa. Eu decidi que amanhã eu vou acordar e vou fazer academia. Se tu acordou doído, se tu não dormiu bem, cara, deixa pra fazer de tardezinha no outro dia, sabe? Não te priva. Isso é a mesma coisa. Eu levo muito o que eu faço nas minhas viagens pra minha vida, sabe? O programar muito, hoje em dia, ele não é mais o meu objetivo. E aí, o que acontece? O mundo, ele vem e te surpreende. E não tem coisa mais legal no mundo, na vida, do que tu ser surpreendido. Então, eu não vou aqui falar... Vai ter alguns vídeos que vocês vão ver que eu mostro o que eu fiz no lugar, etc. Pra você se inspirar, né? Coisa que eu gostei, que talvez... por causa... lá pra fazer isso, então eu também vou. Mas o mais legal das minhas viagens são as histórias delas. Não do lugar, mas as coisas que aconteceram nesse lugar. São coisas que marcaram, né? São coisas que marcam o local. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um sentimento. Um sentimento que me fez, por exemplo, escrever um poema. Às vezes é passar uma viagem inteira de trem ouvindo a minha música que eu amo e olhando para fora. Isso foi a parte mais incrível da minha viagem naquele lugar. Então é isso que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Entre outras coisitas mais, porque às vezes eu enjoo de tudo. Então rotina é uma coisa que não acontece na minha vida, muito menos nas minhas redes sociais. Esses dias um amigo de muito tempo, assim, a gente se encontrou, né? Mas assim, a gente se vê mais virtualmente. Ele disse, Tati, eu preciso entender o que tu faz. Porque tu publica umas coisas, às vezes tu tá lá, aí tu tá aqui, daí tu tá fazendo estimulação, daí tu tá não sei o quê, aí tu tá num congresso, daí daqui a pouco tu tá em São Paulo, aí tu tá não sei o quê, daí tu tá fazendo uma viagem. Então, exato, não tem regra, né? O que mais vocês vão ver mesmo é pôr do sol mesmo, porque eu amo, então eu não deixo em qualquer lugar onde eu estiver. Se der certo, né, gente? De novo, não é aquela coisa assim, tem que ser. Não. Se deu, eu vejo meu pôr do sol. Hoje, por exemplo, eu vi até o nascer do sol. E foi lindo. E do nada, assim, acordei na hora. Que é a melhor coisa, né? Então, assim, isso que eu vou começar a trazer aqui.
as histórias das viagens, mas contadas o que aconteceu naquele local. E daqui a pouco, né, isso, né, vai fazer com que tu, que é o meu objetivo, que tu crie as tuas histórias. As tuas histórias. Que não tem nada mais lindo do que a gente ter história pra contar. Não tem. Não tem. Vem comigo, que hoje é só o primeiro, pra vocês entender o que eu tô pensando que eu quero fazer. E logo mais a gente se vê aqui de novo. E eu quero feedback também de vocês, tá? Se vocês gostaram, se vocês estão acompanhando, só curtem, não precisa nem comentar, porque eu sei que é muito chato, eu nunca comento. Mas eu comecei a fazer isso, né? No momento que eu vejo um vídeo e ele me ajuda, por algum motivo, ou que eu gosto, eu vou lá e curto. Porque eu nem às vezes sigo a pessoa, mas eu curto, porque é uma forma que eu tenho de dizer gostei, que é o nosso curtir, tá? E pode até botar o descurtir, mas eu prefiro que não, daí. Beijo.